Olá, meus amigos, estou de volta com mais um vídeo da nossa série analisando os wide receivers que podem ser alvos do 49ers no primeiro round, lembrando o nosso grupo de possíveis candidatos aí, Omar Cooper Jr., Casey Concepcion e Denzel Boston. A gente já fez um vídeo para cada um dos dois primeiros e hoje a gente vai fechar essa série com o Denzel Boston, o wide receiver que veio da Universidade de Washington. Ele tem 6'4" de altura e 212 libras, então é um porte físico bem grande, né, alto e forte, aquele porte físico tradicional do clássico ex-receiver, né, aquele jogador wide receiver que joga mais na sideline e normalmente ataca o campo bastante em profundidade, então ele tem esse porte físico. No caso do Concepcion, eu fiz o vídeo começando com os pontos positivos, depois eu fui para os pontos negativos. No Omar Cooper eu inverti, né? Primeiro os negativos, depois os positivos. E o Denzel Boston eu vou fazer um mix das duas coisas. Eu vou trazendo aqui as características, algumas são positivas, outras são negativas, e a gente vai construindo aí o conhecimento sobre quem é o Denzel Boston. E para começar, eu trouxe a produção dele no college. Ele ficou os 4 anos em Washington, que é uma raridade ultimamente, né? A maior parte dos wide receivers troca de universidade ao longo da carreira. 2022 foi o ano de redshirt dele, então nem conta, né? 2023 foi o primeiro ano efetivo dele em Washington, o ano de rookie dele no college, e ele praticamente não entrou em campo, né? A gente está vendo ali a produção é pífia, 5 recepções para 51 jardas, né? Praticamente não contribuiu com nada. Em 2024 e 2025 não, ele já teve mais de 60 recepções para mais de 800 jardas em cada uma das temporadas. Aí sim, ele foi um dos principais, se não o principal jogador do ataque de Washington, mas em 2023 ele praticamente não fez diferença, que a gente viu no vídeo do Concepcion, que é um ponto negativo, né? É visto pelos modelos estatísticos como um bom indicador do possível sucesso do wide receiver no futuro, quanto ele consegue produzir muito jovem no college. Isso é um bom indicador do sucesso futuro dele na NFL. Se ele conseguiu produzir bastante, né, foi muito produtivo jovem, isso é um ponto muito favorável. Se ele não conseguiu produzir, já é visto um ponto mais negativo. No caso do Denzel Boston, não é nem que ele não conseguiu produzir, né, ele praticamente não foi usado, né, então é mais negativo ainda. Mas acho que tem um atenuante, que é o grupo de wide receivers de Washington. Se eu não me engano, esse ano de Washington foi o ano que eles estavam... O Michael Penix era o quarterback, acho que eles foram campeões ou chegaram na final do college, alguma coisa assim, né? Foi uma temporada sensacional deles. E eles tinham um grupo de wide receivers muito fortes, né? O Romeo Dunze foi draftado no primeiro round, no top 10 ainda, o Jalen Poe, que foi draftado no comecinho do segundo round, e o Jalen McMillan foi draftado no terceiro round. Então você teve 3 wide receivers draftados aí entre os 100 primeiros picks, um deles no top 10 e o outro no top 50, né? Então é um grupo que era visto pela NFL como muito promissor, e aí é difícil mesmo você, como jovem, né, um jogador bem jovem, no seu primeiro ano do college, conseguir espaço quando o time já tem 3 armas tão boas assim, né? Então dá pra gente passar um paninho pro Romeo Dunze nesse caso, mas não deixa de ser um ponto negativo, paciência. Vamos seguir em frente aqui. Eu trouxe essa tabela que mostra pra gente um pouco como que ele foi usado no college, né? Então são os alinhamentos do snap dele em 2025, você vê que praticamente tudo tá nas sidelines ali, né? 300 snaps somados entre lado direito e lado esquerdo, e sobra ali no miolo, nas variações de slot, alguma coisa ali em torno de 60, 70 snaps só. Então ele tem esse porte físico do ex-receiver clássico, e foi assim que ele foi usado no college. Ele realmente, essa foi a função dele no college, e é aquele cara que você imagina que, alto, forte, né, bola em profundidade, mas sempre tem um mais, né? Eu trouxe esses números aqui que preocupam um pouco, que é a performance dele no Combine. E preocupa porque não teve performance no Combine. Ele decidiu não correr as 40 jardas, né, o principal indicador de velocidade que os wide receivers usam ali. Tinha uma expectativa muito grande em cima desse número dele, porque pelo filme parece que ele é um wide receiver que não é muito rápido mesmo, então o pessoal estava vendo, será que ele vai correr 4-5 alto, né, ou consegue ser um pouco melhor que isso? Ele resolveu não correr, e no Pro Day, que é
um ambiente normalmente mais favorável para o wide receiver, tudo eles fazem um pouquinho para melhorar os números. Mesmo assim, ele também resolveu não correr, o que é um indicador muito forte para a gente, que ele sabe que se ele corresse, o número ia ser muito ruim. Então, provavelmente, nem 4.5 alto ele ia correr. Provavelmente 4.6 a gente deve estar falando que é um wide receiver lento, né, para os padrões da NFL. E ele até surpreendeu que, apesar do tamanho, ele fez um short shuttle ali, o SS muito bom, né? E o tricone do Pro Day foi muito bom também. Uma pena que ele não correu o tricone no Combine, né? Porque mostraria pra gente que ele é um wide receiver talvez não rápido, mas bastante ágil pro tamanho dele. Compensa um pouco, né? Outras formas de você criar separação. Mas a fama dele no college já era que ele não era um jogador muito rápido, né? E quando ele resolveu não correr, ficou pior ainda. E o pessoal tem comentado muito, né, nas análises, que ele é um jogador que vive de bola contestada, porque ele efetivamente é muito bom, né? Você olha os highlights dele, as jogadas que chamam mais atenção, ele tem várias recepções contestadas muito bonitas. Ou pelo menos, não necessariamente contestadas, né? Mas em que ele está marcado e aí ele faz uma recepção, né, excepcional ali, que pula no alto, pega a bola e tal. Então, os highlights dele criam muito essa imagem de que ele é muito bom no catch point, que a gente chama, né, de pegar a bola ali, por cima até do defensor. E a fama que ele ficou é que ele não consegue criar separação e depende disso para ter sucesso. E isso é um perfil que não é tão interessante para a NFL, porque a sua vantagem física no college normalmente é muito maior. Ele é alto, forte e tal, tem um bom controle do corpo, né? A gente viu que ele provavelmente é bem ágil. Quando você vai para a NFL, todos os jogadores são altos, fortes, rápidos, ágeis. Então, por mais que você seja muito bom atleticamente, na NFL essa sua vantagem física diminui bastante, diferentemente do college, que aí sim você tem uma vantagem considerável. Então, se você depende só de bola contestada, é uma red flag, né? É uma coisa preocupante para o seu sucesso na NFL. Mas eu diria que essa fama não é justa com o Denzel Boston. Eu trouxe essa tabela aqui, que mostra para a gente, na primeira coluna, o percentual de alvos que o wide receiver recebeu, que foram bolas contestadas, e na segunda coluna, desses alvos que as bolas foram contestadas, quantas ele efetivamente recebeu. E eu marquei ali com um quadradinho vermelho os 3 wide receivers que a gente está analisando, que são possíveis alvos do 49ers, né? O Concepcion, o Denzel Boston e o Mark Cooper Jr. Então, se você olhar na segunda coluna, o Denzel Boston teve 61% de sucesso nas bolas contestadas, que é um percentual muito bom. Então, realmente, ele é muito bom em bola contestada. Não é à toa que os highlights dele tem tantos lances assim. Dessa classe inteira, ele só está atrás ali do Carnell Tate, né? Tá junto ali com o grupo de wide receivers nessa faixa de 61%, 62%, e o Carnell Tate é o único que se destaca acima dele. Mas se a gente olhar a coluna da esquerda, né, os wide receivers estão ordenados do que mais precisou de bola contestada para o que menos precisou. Ele só precisou de 18 bolas contestadas. Do total de recepções, de alvos que ele recebeu, só 18% foram bolas contestadas. Em todas as outras, ele não estava com a marcação grudada, o passe não foi contestado. Então, é um percentual bem pequeno, né? Inclusive mais baixo que o do Mark Cooper Jr., e, nesse caso aqui, a gente nem está excluindo os passes que são screens. E o Mark Cooper Jr. teve bastante. Quem viu o vídeo que a gente fez, analisou sobre ele, teve mais de 20% dos passes dele, dos alvos dele, foram screens. Então, se a gente excluísse screen dessa amostragem, porque no screen a bola não vai ser contestada, obviamente, o passe não vai ser contestado, né? A diferença do Boston para o Mark Cooper Jr. ficaria ainda maior, né? Então, eu acho que deixa bem claro aqui para a gente que, não, ele consegue separação, pelo menos no college ele conseguiu separação, e ele é muito bom em bola contestada, mas ele não dependeu disso no college para ter sucesso na carreira. Agora, essa falta de velocidade que ele mostrou, não mostrou, né, mas que deixou a gente meio convicto que ele realmente não tem velocidade, aparece aqui, ó, nessa tabela aqui. É um estudo do PFF que traz para a gente os resultados dos wide receivers em cada um dos tipos de rota. Então, ali na parte verde tem a árvore de rotas, né? Está destacado em laranja a rota Go, que é aquela rota em profundidade, linha reta, né? Não tem muito mistério. Ganha do defensor e recebe a bola em profundidade no passe longo.
E o Denzel Boston, apesar de jogar na sideline e ter um porte atlético muito alto e forte, praticamente não foi usado, né, nesse tipo de passe, né? Então, aqui os números são dos últimos 3 anos, de 2023 a 2025, então praticamente a carreira inteira dele no college, e você olha ali, ele teve só 4 recepções dessas, né, que é praticamente nada, quase uma por ano. Dessas 4, 2 viraram touchdowns, então até que ele conseguiu um aproveitamento bom nas oportunidades, mas foram só 14 alvos, né? Então, assim, ele recebeu poucas bolas, dos alvos que ele teve, ele recebeu muito poucos, ele teve bem poucos alvos. Então, assim, não é o forte do jogo dele, praticamente algo que não foi praticamente usado no college, pelo menos em Washington, e não deve ser à toa, né? Tem também aqui um atenuante no caso dele só ter pego 4 bolas, né, das 14, e também o fato de ser tão pouco, não é só culpa da separação ou não do Denzel Boston, tem um problema também com o nível do quarterback, isso influencia bastante nesse tipo de jogada, porque é um passe que já é mais difícil de ser feito, e o próprio PFF listou dos alvos todos que o Denzel Boston teve em 2025, 68% deles só como recebíveis, né? Então 32% seriam passes que não tinha como ser recebido, aquele passe totalmente fora de chance de ser recebido. E quando a gente vai para as bolas em profundidade, esse percentual cai para 46%. Então, assim, de todos os passes em profundidades do que o Denzel Boston recebeu, que foram poucos, só 46% eram recebíveis. Então, assim, de 14 alvos, só dava para ele receber provavelmente 6, né? Então, dos 6 possíveis de serem recebidos, ele recebeu 4. Então, eu acho que talvez ele não seja tão ruim assim nessa bola em profundidade. Se ele tiver um quarterback melhor, né, que tenha mais confiança em fazer esses passes, talvez ele possa fazer um pouco mais. Para a gente comparar um pouco com outros wide receivers, né, o Carnell Tate e o Makai Lemon, que são wide receivers mais baixos, mas que estão cotados mais alto no draft, o Carnell Tate teve 65% das bolas em profundidade consideradas bolas recepcionáveis, e o Makai Lemon 64%, né? Então, esse seria um número mais razoável. O do Denzel Boston foi só 46%, então não é também à toa que a performance dele nessa bola em profundidade é muito ruim, né? E não só nessa rota gol, né? Também na linha a gente está vendo tem a corner, né? E a post, são também 2 rotas em profundidade, e isso aparece bastante aqui, né? No target map do Denzel Boston de 2025, então a gente vê, eu marquei ali num quadradão vermelho, os passes que foram para além de 20 jardas de distância da linha de scrimmage, né? Então não são muitos, o grosso todo dos passes está ali para baixo de 20 jardas, e a bolinha amarela são as bolas que foram recebidas, né? E as cinzas, os passes incompletos. Então você vê que não tem tantos passes ali em profundidade, e o que tem, a maioria é incompleto. Esse vermelhinho, meio vinho escuro aí, são as interceptações, e o laranja são os touchdowns. Então ele teve 3 touchdowns, 2 interceptações, 3 passes completos, e todo o resto foi incompleto nessas bolas em profundidades. Boa parte é culpa dele, que não consegue uma separação boa em profundidade por causa dessa falta de velocidade, e uma parte do problema ali por culpa do quarterback, que não tem talento para explorar essas bolas em profundidade. Mas quando a gente olha ali até 20 jardas, aí a situação é bem diferente, né? Então tem bastante passe recebido e bem poucos passes incompletos. Então se mostrou um jogador bem efetivo em 2025, mas com um range limitado até mais ou menos ali 20 jardas. O lado bom dessa história é que quem viu o vídeo do Casey Concepcion, lembra que eu falei que o ex-receiver do esquema do Kyle Shanahan é um pouco diferente. Eu trouxe aqui a árvore de rotas, né, com os alvos que são mais usados pelo Shanahan para o ex-receiver. Então são as rotas out e as que cortam para dentro, né, a hitch, a in e a slant. A cross é meio parecida ali e tal, mas ela já é um pouco menos usada, né, porque o Shanahan gosta mais das rotas intermediárias ali, né? Então esse grupo de rotas intermediárias que quebram para dentro e a out que quebra para fora são as rotas que a gente vê mais sendo usadas pelo ex-receiver, né? Eu falei até bastante do Brandon Ayuk, que ele recebia algumas bolas em profundidade, mas não era a maioria. Então, para um ex-receiver do 49ers, seria mais importante ele ter muita habilidade nesse tipo de rota do que necessariamente na rota gol.
Tanto é que nos últimos 2 anos, o Shanahan se virou com o Jauan Jennings, que tem zero capacidade de explorar a profundidade do campo, né? E ele recebeu também algumas dessas bolas cortando para o meio, ou cortando para trás, né? Slants. Então, você conseguiu se virar com um wide receiver que é mais lento ainda que o Denzel Boston, que não é tão bom em bola contestada, né? Não é tanto o forte dele, assim, pelo menos não é contestada no alto, né? Ele até ganha bolas em janelas apertadas, mas não é aquela bola em profundidade no alto, tal, que o Denzel Boston até consegue receber. Então, se você consegue se virar com o Jauan Jennings como seu ex-receiver, isso te mostra bem como o esquema do Shanahan, que não precisa necessariamente do ex-receiver que seja tão bom ameaçando em profundidade. Óbvio que se for, é muito melhor, né? E aí, nessas rotas que eu destaquei, eu trouxe aqui os números do Denzel Boston. Então, tá aqui a tabela, né? Slant, a cross, que eu falei lá, a out e a hit, e a in. A in é a rota que acho que mais usada pelo Shanahan, ela ficou um pouquinho para baixo, porque eu coloquei as 4 em cima, que são as 4 rotas que o Denzel Boston mais teve alvos no college. Então, curiosamente, né, ele não foi muito usado na in, né, na dig, mas na cross, que é a versão dela, só que uma profundidade menor, né, uma rota mais próxima, ele foi bastante usado. Então, as 4 rotas que ele mais foi usado no college são essas 4, que encaixa muito bem com o tipo de esquema que o Shanahan usa e pede do seu ex-receiver, né? E ali eu fiz uma sominha ali, né? Ele recebeu 92 targets em 2025 nessas 4 rotas, 2025 não, na carreira no college, né, nessas 4 rotas, recebeu 69% dessas bolas para 823 jardas. E as outras rotas somadas deram 546 jardas, né? Então fica faltando aí umas quase 400 jardas, que aí eu imagino que nenhuma dessas rotas, né? Deve ser improviso, double moves, tem em outras situações em que não encaixa com uma rota específica aí da árvore de rotas, né? Então 60% da produção do Denzel Boston no college veio dessas 4 rotas, que são rotas muito usadas no esquema do 49ers para o ex-receiver. E dos alvos que ele recebeu nessas rotas, ele recebeu 75% dos passes, né? Conseguiu completar 75% dos passes. Então, assim, teve um bom volume nas rotas que são mais importantes para São Francisco e teve uma performance muito boa nesse volume. Então, acho que é um sinal bem positivo para ele, apesar da gente reconhecer que ele não é bom em atacar o campo em profundidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa capacidade ou não dele de separação. Eu trouxe aqui também o levantamento do PFF, como a gente já viu para os outros wide receivers, né? Destaquei ali no quadradinho vermelho que ele vai muito bem contra a marcação individual, no mano a mano ali, né, single, sem ajuda, ele contra o quarterback, ele consegue 45% de separação, e a média da classe é 38%, não é também tão melhor assim, mas é bom, né? O Casey Concepcion, só lembrando, conseguiu 60% nesse mesmo item aí, então ele é bom contra a marcação individual, mas não tão bom quanto o Omar Cooper e o Concepcion. O que preocupa um pouco é que ele esse é o único quesito que ele vai bem ali, né? Todas as outras, os outros níveis de separação, ou ele é abaixo da média da classe, ou ele é pau a pau, né? Mas na parte de marcação individual, pelo menos a gente tem a confirmação também do Reception Perception, que mediu ele com 72,5% de sucesso em jogadas contra a marcação individual. Eu já falei no vídeo do Concepcion que o mais importante para o ex-receiver é a marcação individual, mesmo que os times joguem mais em zona, lá eu explico por quê. Então, ok, ele não tem muita habilidade aí de criar separação, né? Mas ele pelo menos é muito bom na marcação, contra a marcação individual, que é a característica mais importante para a função que ele executa, que é o ex-receiver. E aí eu trouxe esse outro gráfico aqui do PFF, e eu marquei em quadradinhos vermelhos ali, né, onde ele mais se destacou, que são as situações de blitz, late downs e 2-minute warning. Você vê que ele teve um percentual de targets nessas 3 situações muito acima da média
dos wide receivers do college, aqui não é só da classe, do college como um todo, né, de todos os wide receivers do college, como ele recebeu muito mais, um percentual muito maior de alvos nessas situações do que a média dos wide receivers no college, e provavelmente porque são situações em que é mais normal você ter uma marcação individual, né, late down, terceira descida, quarta descida, né, blitz, quase sempre em marcação individual, 2-minute warning, né? São aquelas situações que o quarterback também está sob pressão mental de que assim, eu preciso completar o passe de qualquer jeito e precisa ser rápido, né? Ou a blitz está chegando em mim, ou o relógio está contra mim, então eu preciso tomar uma decisão rápida. E aí o que mostra pra gente é que quando precisou tomar uma decisão rápida, o quarterback de Washington quase sempre foi pro Denzel Boston, porque sabe que ele consegue separação contra a marcação individual, e se ele não conseguir, se o passe acabar sendo contestado, ele é muito bom na bola contestada. Então, na dúvida, na hora que eu não tenho muito tempo para pensar, bola nele. Mas eu marquei também com um quadradinho verde as situações de clean pocket, né? Então, quando o pocket estava limpo e o quarterback tinha tempo de parar, analisar a jogada com calma, ele também ia para o Denzel Boston num volume muito maior, porque efetivamente ele é um bom wide receiver, né? Ele conseguia criar separação de alguma forma. Eu trouxe aqui um dado em que ele foi considerado pelo PFF em estar livre ou totalmente livre, né, open ou wide open, em 45% dos alvos dele, aqui os alvos sem contar os screens, né, então quase metade dos alvos dele, ele estava livre ou totalmente livre, descontando os passes que foram screens, que não é uma marca, nossa, espetacular, não é elite, nada disso, mas é um bom número, né, e só para dar um referencial, né, o Carnell Tate, que é considerado quase consenso para ser o primeiro wide receiver a ser draftado, teve 47,5% dos alvos dele nessa situação de livre ou totalmente livre. E o Jordan Tyson, que também está cotado ali para ser um dos 3 primeiros wide receivers draftados, 47%. Então, o Denzel Boston ali com 45%, é um bom número, tá no grupo ali dos bons wide receivers, nesse quesito de separação, apesar dele não conseguir criar essa separação em profundidade, mas né, nas zonas intermediárias, como a gente viu ali, de até 20 jardas de profundidade, ele consegue fazer um trabalho bem decente de separação, como a gente já falou, é a região mais importante ali para o esquema do 49ers. Mas isso tudo a gente falou, né, sobre a habilidade dele em contra a marcação individual. Tem o outro lado da moeda, que é contra a marcação em zona, que a gente viu agora há pouco, que os números não eram nada bons. E se a gente vai mais a fundo, a eficiência dele em zona realmente não é nada boa. Tem essa tabela aqui, que a gente já viu no vídeo do Casey Concepcion, que é o YPRR, jardas por rota recebida, por rota percorrida, desculpa, dos wide receivers que foram tratados no primeiro ou no segundo round, que é o que vai acontecer com o Denzel Boston, né? Desde 2019, quem que conseguiu menos jardas por rota percorrida contra a zona? E a lista é tenebrosa, né? Um monte de bust ali, Jonathan Mingo, Xavier Legette, N'Keal Harry, Terrace Marshall, Tyquan Thornton, Denzel Mims, o Jalen Polk, que foi companheiro do Denzel Boston, né? Melhorzinho ali, a gente tem o Brian Thomas Jr., possivelmente o jogador que está se destacando aí, que pode trazer algum sucesso. No caso do Casey Concepcion, eu mostrei aqui, né, nesse tweet aqui, que ele tem um atenuante, que em 2023 ele foi acima de 2, e ele era muito jovem, e no último ano, em 2025, ele foi muito bem, 2,52. Só teve um ano muito ruim ali, 2024, em que eles tiveram uns problemas de esquema em NC State, até um dos motivos que ele resolveu trocar de universidade. No caso do Denzel Boston, a gente não tem esse atenuante, né? 2022 a gente pode desconsiderar, porque foi o ano de redshirt dele, e acho que 2023 também, ele praticamente não entrou em campo, então apesar do número ser baixo, ele quase não teve rotas nesses 2 anos, então eles influenciam muito pouco na média total dele. Mas 2024 e 2025 não, são os anos que ele teve performance, já até um pouco mais velho, né? Não era mais um rookie no college. 2024 foi bem ruimzinho, 1,61, 2025 já foi melhor, mas é esperado que seja melhor, porque ele também já está mais velho, está contra adversários mais jovens, mas não tão melhor assim para conseguir puxar a média dele. Então, a gente não espera realmente uma performance dele muito espetacular contra a zona, porque vimos lá em cima que ele não consegue separação contra a zona de forma muito legal,
E a performance, a produção dele contra a zona no college realmente não foi muito boa. Então, nada indica pra gente que isso vai melhorar na NFL. Pelo contrário, né? Contra uma competição mais difícil da NFL, a tendência é que isso até seja um pouquinho pior. Por isso, inclusive, que a gente trabalha com esse número de... espera-se, né? Deseja-se acima de 2 de jardas por rota percorrida, porque se ele conseguir menos do que 2 na NFL, ainda assim é viável. Agora, se ele já conseguir abaixo de 2 no college, aí vai cair mais ainda, né? Deve cair mais ainda na NFL e começa a chegar num patamar que é uma eficiência muito ruim para um wide receiver que você pensa em ser titular. Bom, essa parte aí da separação, né, e produção contra a marcação em zona é ruim, mas uma coisa que é muito boa do Denzel Boston, e isso é bastante importante para o 49ers, é a habilidade dele contra o jogo corrido, né, do bloqueio contra o jogo corrido. Então tem esse tweet aqui que traz os principais jogadores da classe e a nota deles em 2025, em relação a todo o college, né? Mas aqui a gente separou só os jogadores da classe, né? Os principais wide receivers da classe. Então a gente vê que o Omar Cooper é o terceiro da classe, né? Em jogo corrido, eu falei até que ele foi relativamente bem, mas o Denzel Boston é o melhor wide receiver dessa classe pelo PFF na questão de bloquear para o jogo corrido, inclusive no college todo. De todos os wide receivers do college, né, 276 wide receivers do college, das 4 principais conferências, aqui ele tá separando só as 4 principais conferências, né, porque a competição o nível de competição é maior, né, ele foi o terceiro melhor do college e é disparado o melhor dessa classe. E nessa lista aqui, o Concepcion é o pior, né, teve 200 wide receivers melhores que ele no college em 2025 na questão de bloqueio do jogo corrido. A gente falou como um ponto bem negativo para ele no vídeo que a gente fez para ele, e aqui é o contrário, exatamente o oposto. Denzel Boston é um ponto muito positivo para ele, e é algo que é bastante relevante quando a gente pensa para os 49ers. O Shanahan dá muito valor para isso. E aí, o último ponto que eu queria trazer do Denzel Boston é um ponto bem negativo, que perguntaram para ele, né, quem que era o time que ele torcia quando pequeno. Ele falou que quando ele era muito pequeno ele torcia para o Raiders, por causa do pai dele, e quando ele, por volta dos 12 anos, ele mudou e resolveu torcer para o Seahawks. Então ele era um torcedor na juventude do Seattle Seahawks por causa da Legion of Boom, e óbvio que ele também acabou estudando em Washington, né, que é o mesmo estado ali do Seahawks, e ajudou. Mas pra gente, pensando como 49ers, né, é um ponto extremamente negativo draftar um wide receiver que se declarou como torcedor na infância para o Seattle Seahawks. Não poderia deixar de colocar isso aqui no nosso modelo de 49ers, isso pesa muito negativamente. Bom, acho que deu para ter uma ideia geral aí de quem é o Denzel Boston, quais são os pontos fortes dele, os pontos fracos. Vamos falar um pouquinho do encaixe para o nosso elenco do San Francisco 49ers. Eu diria que é um encaixe muito bom, pensando para o futuro, né? Porque seria uma boa aposta para São Francisco de ter um jogador que possa resolver essa posição de ex-receiver nos anos que a gente vai ter pós-Mike Evans, né? Obviamente que quando a gente tem o Mike Evans, a gente não tem um problema, mas pensando pós-Mike Evans, isso é um buraco no elenco e ele seria uma boa aposta para tentar resolver isso. E o fato dele ser um ex-receiver, né, clássico, tradicional, se encaixaria muito bem com o estilo de jogo do Rick Pearsall, então até elevaria o potencial dos dois, né? Um complementa muito bem o outro. E o fato dele também poder contribuir no jogo corrido, né, e eventualmente trabalhar ali como um big slot em alguns snaps, eu acho que é bastante relevante também. Então, assim, pensando no encaixe pós-Mike Evans, é muito legal, mas para 2026 eu penso que não agregaria muito não, porque a gente já tem um Mike Evans e como o skill set dele é muito específico para essa questão de ser um ex-receiver, se você já tem o Mike Evans, né, você não vai tirar o Mike Evans de campo para rotacionar ele com o Denzel Boston, então seria um ano mais de desenvolvimento para ele, entraria em um ou outro snap ali para dar um descanso no Mike Evans, ou jogaria um pouco mais aí no eventual caso de lesão do Mike Evans, né. Talvez ele pudesse ser usado eventualmente, pontualmente ali nas jogadas próximas à end zone, né, para
ele é bom nessa parte, né? Poderia ajudar com alguns touchdowns. E ele também teve um punch retornado para touchdown, né? Então poderia entrar na disputa aí para ser o punch return do time, mas acho que dificilmente ele seria a melhor opção. Então para 2026 ele provavelmente não agregaria muito, seria um pique de primeiro round que te traria pouca ajuda pensando em ser campeão em 2026. Mas pensando para o futuro, o encaixe dele seria bem interessante com o core mais jovem do 49ers. Dito tudo isso, vamos para o nosso veredito final, então, né? E aí, se ele for o pique 27, né? O pique do 49ers no primeiro round, no pique 27, eu vou ficar feliz com o pique? Eu vou, né? Eu não diria feliz talvez seja um pouco demais, talvez mais esperançoso, mas com algum cagaço. Porque se ele vingar como esse ex-receiver clássico, eu acho que seria excelente pensando no potencial do ataque para o longo prazo. Como eu já falei, o encaixe seria muito bom, né? Eu acho que o potencial, você tendo um ex-receiver clássico ali, que coisa que a gente não tem, nunca teve na era do Shanahan, né? Isso poderia levar demais o ataque para os anos futuros. Mesmo ele não sendo uma grande ameaça em profundidade, então, né, não é um Julio Jones da vida, como o Shanahan já teve, mas ele até seria uma ameaça em profundidade menor do que o Brandon Ayuk, né, mas com um porte físico bem mais adequado para o ex-receiver, então eu acho que elevaria muito o potencial do ataque se ele der muito certo. A questão é esse se der muito certo, porque o potencial de bust desse perfil do Denzel Boston, eu acho que é muito razoavelmente grande, é bem maior com certeza do que o potencial de bust do Casey Concepcion e do Omar Cooper, né? E no primeiro round, mesmo sendo mais para o final do primeiro round, não é o tipo de risco que eu, Alan, gostaria de correr, é um risco que me preocupa um pouco, né? O perfil, né, do que a gente viu ali do Denzel Boston, todos os números que a gente passou, assim, rapidamente, indica um perfil mais próximo como o do Drake London, Teitaroa McMillan, mas um Drake London da Shopee, né? Porque senão, se ele não fosse num nível mais baixo, ele estaria sendo discutido para ser um pique top 10 ali, né? Como foi o caso do Drake London e do McMillan, e ele não é considerado para isso de forma nenhuma. Estamos falando dele no fim do primeiro round, comecinho do segundo round. Então ele é um perfil parecido, mas num nível mais baixo, né? Por isso que eu digo que é da Shopee. Um resultado de sucesso, talvez, para a carreira do Denzel Boston, seria mais ou menos uma carreira como a do Cortland Sutton, do Broncos, ou do Michael Pittman, que era do Colts, agora foi para o Steelers, né? Então, e se ele vingar como isso, seria excelente para os 49ers, como eu já falei, o potencial do ataque com esse tipo de jogador, eu acho que agregaria demais. Mas tem muitos jogadores na história da NFL, inclusive recente, que tinham um perfil como esse, né? E aí você fala, você sonhava com o Cortland Sutton e virava um bust, né? Lógico que tem também o outro lado, né? Ele pode não ser o Drake London da Shopee, eventualmente evoluir para ser um Drake London 2.0, né? Mas é menos provável isso do que ele ser um bust, eu acho. Então é um risco que eu acho alto demais para os 49ers correrem, com um jogador que não é também... Não me parece que vai ser um extra classe, um jogador para a gente pensar em All-Pro, nada disso, né? Eu estou mirando assim um cenário para ele. Um bom cenário seria nesse nível do Cortland Sutton, Michael Pittman, que é um bom resultado, mas não é fantástico, né? Então, se esse é o nosso caso positivo, né, resultado positivo, mas o resultado negativo seria um bust completo, eu acho que seria mais negócio para São Francisco, se a opção é o Denzel Boston ou não draftar o wide receiver. Então, mira em um edge, mira em um offensive tackle e passa o Denzel Boston e endereça o wide receiver no segundo round. É o que eu acho que me parece que faz mais sentido, mas se for eles pensar diferente e vier draftá-lo, eu acho que é compreensível, como eu falei, pelo encaixe e vários pontos positivos aí que eu acho que são bem relevantes para os 49ers, né? Como sempre, essa é só a minha opinião, eu trouxe o máximo de dados que eu pude aí para você também fazer o seu julgamento. Se você quiser, deixa aí nos comentários sua opinião. Quer draftar, quer que os 49ers draft algum desses 3 wide receivers ou não, melhor ir para outra posição, quem que é o jogador que você gostaria de outra posição, comenta aí o que tiver na sua cabeça. Eu encerro aqui os meus vídeos pré-draft e a gente deve voltar no canal, provavelmente analisando alguns jogadores depois do draft, para a gente saber o que esperar dos jogadores que o San Francisco 49ers efetivamente escolheu.
Enquanto eu não volto, bom draft para todo mundo, que Deus nos abençoe, obrigado pela sua audiência e até a próxima.